Bom, vamos resolver essa questão, né? Olha só, ele diz aqui, ó, de acordo com o texto, uma das alternativas para diminuir a quantidade de CO2 liberada para a atmosfera consiste em borbulhar esse gás em solução aquosa de hidróxido de sódio. Existe uma reação que ocorre que pode ser representada da seguinte forma: o CO2, né, o dióxido de carbono, hidróxido de sódio, vai formar um carbonato de sódio e água. Sabendo que 44 gramas de dióxido de carbono, então 44 gramas aqui, reage com o hidróxido de sódio e vai formar 106 gramas de carbonato de sódio e 18 gramas de água que está aqui. Ele quer saber a massa de hidróxido de sódio, a massa que está aqui, né, para que o gás carbônico seja totalmente consumido. Para que o gás carbônico, esse aqui, seja totalmente consumido. Bom, ele está dando já aqui as relações de massa nessa reação química. Essas reações de massa, né, vamos dizer assim, conservação, né, a quantidade de massa numa equação química, numa reação química, é dado pela, ele obedece à lei da conservação das massas ou à lei de Lavoisier, ok? Então, olha só, no dióxido de carbono, né, dióxido de carbono é 44 gramas, né? Aí ele vai reagir, portanto, mais a massa de hidróxido de sódio, que vai formar o quê? O carbonato de sódio, que é 106, né? Mais 18 gramas de água. Então, 106 mais 18. Pronto. Então aqui fica assim, ó, 44 mais a massa igual 106 mais 18, tá certo? Então você vem aqui, né, fazendo essa conta, né, 106 mais 18, né? Então isso aqui vai me dar, 106 mais 18 vai me dar 124 desse lado aqui. E a massa é 124, né, 44 vai para lá. Troco o sinal, então fica 124 menos 44. Tudo bem? Isso vai me dar 80 gramas. Tá certo? Então isso aqui, a massa de hidróxido de sódio é de 80 gramas para reagir com dióxido de carbono. Tá certo? Então a massa de 80 gramas de hidróxido de sódio com 44 gramas de dióxido de carbono vai formar 106 gramas de carbonato de sódio e 18 gramas de água. Ok? Vamos para o próximo. Nessa questão, ele diz o seguinte: ao passar uma corrente contínua na água, que é chamada de eletrólise, é decomposta em seus constituintes, né? Hidrogênio e oxigênio. Olha só, massa de hidrogênio e massa de oxigênio. Os dados experimentais mostram que as massas dessas duas substâncias sempre estarão na mesma proporção de 1 para 8, tá? Então, a hidrogênio e oxigênio é de 1 para 8, tá certo? E realmente, né? Se você é de 1 para 8, se você, esse meio aqui, ó, com relação a 4, é só pegar esse meio e multiplicar por 8, vai dar 4, que tá aqui. Então é de 1 para 8, tudo bem? E segundo a lei ponderal de Prost, essas reações também seguem a lei de Lavoisier, que é a soma das massas. Então, olha só, massa de água vira o quê? Hidrogênio e massa de oxigênio. Então, a massa de água A é igual à soma dessas duas massas que estão aqui. Então, ele quer saber, calcular os valores de A, B, C e D. E isso aqui fica o quê? Bem facinho, né? Vamos dar uma olhadinha? Então, o que seria o A aqui, ó? O A seria essa parte aqui, não é? Que seria o quê? A massa de meio com 4. Portanto, A vale quanto? O A é 4,5. Tudo bem? Então, o A é 4,5. O que seria o B? O B seria essa parte aqui, ó. O B seria o quê? 9, né? Que é igual a B mais 8. Portanto, B igual a quanto? B igual a 1 grama. Tá? E o C? Olha o C aqui. C vai ser igual a quanto? É do 18, que é igual a 2 mais C. Portanto, C vale quanto? 16 gramas. Tá? Então, C está aqui, ó. 16 gramas, né? Então, isso aqui vai ser 16 gramas.
né? E esse aqui, ó, 11,11 com 88,88, basta entender que D é a soma deste com mais esse. Se você somar, o D finalmente se torna o quê? 99,99 gramas. Pronto, é só isso. Tá certo? Bom, vamos para a próxima questão. Olha só, ele diz o seguinte: a reação entre 23 gramas de álcool etílico e 48 gramas de oxigênio produziu 27 gramas de água ao lado de gás carbônico. Ele quer calcular a massa de gás carbônico obtida. Então basta entender aqui, ó, álcool etílico, 23 gramas. Reação de 23 gramas de álcool etílico, 48 gramas de oxigênio, produziu 27 gramas de água. Mais gás carbônico, que é M. Ele quer saber qual é a massa de gás carbônico. Beleza. É 23 mais 48, que deu 27 mais a massa. Certo? Basta fazer a conta, né? 23 com 48, 8, 9, 10, 11, vai aqui. 4 com mais 3 vai dar. Então aqui vai dar 71 menos 27. 27 passa para o outro lado. E você tem essa aqui, né? 71 menos 27. 7, 8, 9, 10, 11. 3, então aqui fica a conta. Massa, então é 44 gramas. Tá certo? É a massa de gás carbônico produzida. Ok? Então vamos para a próxima questão. Nessa quarta questão, diz o seguinte: dada a seguinte reação de combustão do etanol, que é dado aqui, né? Tudo bem. Você observa que tem oxigênio e água aqui, e o gás carbônico está aqui. Ele fala que, de acordo com essa estequiometria, 10 gramas de etanol, portanto, esse aqui só pode ser etanol, reagem com oxigênio e produz 19 gramas de gás carbônico e 12 gramas de água. Calcule a massa de oxigênio para reagir completamente com todo o álcool utilizado. Bom, aí o que você vai fazer? Você vai dar uma olhada nisso aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó. 10 gramas de etanol, tá certo? Reage com uma certa massa de oxigênio e vai produzir 19 gramas de gás carbônico mais 12 gramas de água. Então, fica sendo 10 mais M. Isso aqui é igual a 9, 10, 11. Vai dar 31. Portanto, a massa é igual a 21 gramas. Ok? Fica desse jeito. Ok? Próxima questão. O etanol é obtido da sacarose por fermentação conforme essa equação dada aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é o etanol obtido. Então, isso aqui só pode ser etanol, porque o outro é gás carbônico, que você conhece, né? Determine a massa de etanol, que é esse aqui, pela fermentação da sacarose, que é 171 gramas. Ele quer saber as massas molares da sacarose e do etanol. Ah, ele dá a massa molar da sacarose e do etanol, que é 342 e 46. Ele quer saber a massa de etanol obtida pela fermentação de 171 gramas. Bom, observa o seguinte, tá certo? Que existe aqui uma relação entre a sacarose e o etanol que está aqui, ó. Essa relação é de 1 para 4, tudo bem? Então vamos colocar aqui, ó. Essa relação é de 1 para 4. Por que eu estou somente prestando atenção nesses dois elementos aqui, ó? Nessas duas substâncias químicas, né? A sacarose e o etanol. Porque ele tira daqui, ó. Ele quer saber a massa de etanol, portanto daqui, com a fermentação de 171 gramas de sacarose. Para isso eu preciso saber o que? Preciso saber quanto que está valendo a massa molar desse com esse. A relação estequiométrica é de 1, que é esse aqui, para 4, que é esse aqui. 4 para álcool. Então vamos dar uma olhadinha aqui, né? Eu vou fazer assim, ó. Não estou dizendo que essa é exatamente a equação, é só um esqueminha para você poder acompanhar. Então fica C12, H22, 11, tá certo? Isso aqui é 4 vezes de C2H5OH, tá?
Olha o que ele fala. A relação é de 1 para 4, né? Então aqui, ó, 1 para 4. E ele diz o seguinte, que as massas molares da sacarose e do etanol são esses aqui, ó. Então ele quer saber a massa de etanol quando for 171 gramas de sacarose. Ó, uma forma de você fazer isso, pensa no seguinte, já que ele está falando que é 171 gramas de sacarose, está dando uma massa aqui, transforma a massa do dado que ele estiver colocando, transformar essa massa em mol. Como você já sabe que a sacarose é 342 gramas por mol, 171 gramas é quanto? É só você observar que 171 e 342, o 171 é metade de 342. Então ele está querendo saber se 171 em termos de mol equivale a quanto? Equivale a meio mol. Já que 1 mol é 342, 171 é meio mol. Então olha só, ele quer saber aqui, ó, em termos de meio mol de sacarose. Ó, em termos molares, você tem 1 mol de sacarose com 4 mols de álcool. E, portanto, ele quer o quê? 171 gramas de sacarose, que é quanto? Meio mol de sacarose. E você vai tirar aqui, ó, tantos mols de álcool. Pronto. Aí você vai observar que N é igual a 4 vezes meio. E 4 vezes meio dá quanto? 2 mols. 2 mols de quê? 2 mols desse aqui, ó. 2 mols do álcool. Como você sabe que 1 mol de álcool é 46, tá certo? 1 mol é 46, então 2 mols vai ser o dobro. Então ele quer saber a massa. Então 1 mol é 46, então você faz 2 vezes 46 e você vai ter a massa que ele quer tanto. Então o dobro de 46 vai me dar 92, é isso? 92 gramas de quê? 92 gramas desse aqui, né? Então vai dar 92 gramas de etanol, que é esse aqui, ó, 92 gramas de etanol. Ok? Vamos para o próximo. Observe a reação abaixo e os seus respectivos dados, né? Então você tem uma reação colocada aqui, né? Carbono e oxigênio, que vai formar gás carbônico. Então aqui nós temos aqui, ó, na tabela dada, carbono, oxigênio e gás carbônico. Ele diz que é 12 gramas de carbono, que vai formar 44 gramas de gás carbônico, com tanto de oxigênio, né? Ele quer saber os valores de X, Y e Z. Bom, é fácil. Vai só seguir a lei de Lavoisier, ou lei da conservação das massas. E nós temos o quê? Que 12 mais X é igual a 44. Então daqui você tira que X é igual a 44 menos 12 e X é igual a 32 gramas. Tudo bem? Aí para achar o Y, né? Encontrar o Y, temos que colocar aqui, ó. Nós temos isso aqui, ó. O Y, né? E o Z. Só que no Y, se você fizer a lei da conservação das massas, não tem nada, porque só tem um 16, eu tenho 12 incógnitas. Então eu tenho que observar o que tem antes aqui. Então, observa o seguinte, que antes eu tenho o quê? 32 gramas aqui de oxigênio, e que virou 16. Então, 32 gramas que virou 16, o que aconteceu daqui para cá? Houve o quê? Uma diminuição. Quantas vezes? 2 vezes. Quer dizer que de x para 16, ou de 32 para 16, eu dividi por 2. Então, tudo daqui para cá, basta o quê? Dividir por 2. Então, o Z é 44 dividido por 2, que vai dar 22. Tá certo? E o Y vai ser o quê? 12 dividido por 2. Então, o Y vai ser quanto? O Y vai ser 6. Ok? Pronto. Certinho. Ok? Bom, vamos para o próximo, que é esse aqui. Oitava questão. A sétima questão é aquela igual a outra, né? Eu acabei concedendo ponto, né?
Considere a reação de combustão do etanol. Então ele está me dando a combustão do etanol. O etanol é esse, combustão leva oxigênio, vai formar gás carbônico e água. Quantos mols de álcool etílico, que é esse aqui, deve ser usado para se obter 10 mols de gás carbônico? Então quer saber quantos mols de álcool para se obter 10 mols de gás carbônico. Tá certo? Então o que você vai fazer aqui? Você vai fazer aqui, ó. Você observa o seguinte. Sempre observe, sempre reduza as suas substâncias de acordo com os dados que ele dá. Senão fica muita coisa para você observar. Nesse caso seria o quê? Seria álcool etílico com gás carbônico. Então observe apenas esses dois aqui, ó. Então fica o quê? De 1 para 2. Então aqui na hora de colocar aqui, ó, faz assim, 1 para 2. Tudo bem? E ele quer 10 mols de gás carbônico. Então 10 mols é aqui, ó. E aqui fica o quê? X. É o que ele quer saber, que é do álcool etílico. Daqui para cá, você multiplicou por 5. Portanto, X é 1 vezes 5. E 1 vezes 5 é 5. Tá? Então são 5 mols. Tudo bem? Então X é 5 mols. Aí na letra B, qual a massa de oxigênio que deve ser usada para se obter 54 gramas de água? Agora vai ser o que? Oxigênio com água. A relação entre oxigênio e água é de 3 para 3. Então aqui, ó, 3 para 3. Falar que é de 3 para 3 é a mesma coisa que falar de 1 para 1. Tá certo? E olha só, ele não está falando 54 gramas de água. Pega ele em termos de mol, que é mais fácil. Tá? Bom, você sabe que a água, 1 mol tem quantos gramas? 1 mol tem 18 gramas. A água você já sabe que é isso, né? Como ele está falando que é 54, então 54 vai ser quantos mols? Tá? Então 18 para virar 54, você faz o quê? Você multiplica por 3, né? Ok? Então, multiplica aqui também por 3. Portanto, aqui eu tenho quantos? 3 mols. Né? Bom, já que eu tenho 3 mols, ok? Então aqui fica sendo 3. Então não mudou muita coisa, né? Então se é 3, então aqui fica quanto? 3 mols de quê? De oxigênio. Tá? Então entre água e oxigênio, tá certo? Então aqui, ó, oxigênio e água, tá certo? 54 gramas são 3 mols. Portanto, continua sendo o quê? 3 mols de oxigênio. Mas, ó, oxigênio, 1 mol de oxigênio vale quanto? Vale 32 gramas, tá? Vale 32 gramas. Então, a massa de oxigênio necessária é de 3 mols. Então, fica sendo o quê? 3 vezes 32. A massa molar do oxigênio é 32 gramas por mol. Isso aqui é equivalente a 96 gramas. Ok? Beleza? Na letra C, ele diz o seguinte: qual o volume de gás quando se utiliza 2 mols de álcool etílico nas condições normais de temperatura e pressão? Você usa aqui, ó, gás carbônico com álcool etílico. É de 1 para 2. Então, gás carbônico álcool etílico, você coloca aqui, ó, 1 para 2. Tá certo? Como é nas condições normais de temperatura e pressão, eles querem saber quando for 2 mols de álcool etílico. Então ele quer saber quando for 2, fica o que? X. Então X vale quanto? X é igual a 4, o que? Mols. Tá? Como ele quer saber volume, né? Volume na CNTP, você sabe que na CNTP 1 mol vale 22,4 litros. Portanto, aqui fica o quê? 4 vezes 22,4. Tá certo? E aqui fica 4 vezes 4, 16. Vai 1, 4 vezes 2, 8, vai dar mais um 9. E 4 vezes 2, 9. Vai 2, 8, vai dar 89,6 o quê? Litros. Tá certo? Isso aqui é a resposta. Aí ele quer saber o volume na letra D. O volume de gás carbônico quando se utiliza 2 litros de álcool na CNTP. Tá? Agora ele quer fazer 2 litros de álcool na CNTP. Bom, quando você vai fazer isso, você simplesmente, ó, gás carbônico com álcool etílico. De novo,
Então, gás carbônico com álcool etílico é de 1 para 2. Então, olha só, como aqui é de 1 para 2, tá certo? Aí ele quer fazer o quê? 2 litros de álcool etílico. Então, fica 2, tá certo? E aqui x. Então, aqui fica x igual a quanto? 4. Tá certo? Aí o que acontece? Ele está usando 2 litros, né? Bom, já que ele está 2 litros, então aqui fica o quê? 4 litros. Tudo bem? Sem problema algum, porque daqui para cá apenas multiplicou por 2. Tudo bem? Bom, pessoal, então é só.